Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dando continuidade então aos nossos estudos, estudando então o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje ainda, nesse estudo vamos falar sobre o Conselho de Gamaliel, capítulo 5, dos versos 21 ao 42, ok? Então, dando continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos, tá certo? De manhã, enquanto os apóstolos livres da prisão, ensinavam o povo sobre a nova vida em Cristo no templo, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, sem ter conhecimento disto, convocaram o concílio dos anciões, os anciãos de Israel, que chamavam de Sinédrio, seu senado, fazem essa convocação e mandam buscar os apóstolos no cárcere. E muito surpresos ficaram quando os guardas voltaram dizendo que não os haviam achado no cárcere, embora tivessem fechado com toda a segurança, com os sentinelas em seus postos junto às portas. O capitão do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos, sem saber o que tinha acontecido. Enquanto isso, alguém veio lhe dizer que os homens que haviam desaparecido da prisão estavam onde? No templo, ensinando o povo. O capitão e os guardas responsáveis pela sua vigilância correram para buscá-los, mas sem violência, porque agora estavam com medo de serem apedrejados pelo povo, Agora mudou a circunstância, Mudou, antes não. Agora, Deus agindo através do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, eles já começaram a agir de uma forma diferente, Então, colocados os apóstolos diante do Sinédrio, o sumo sacerdote os acusou de encher Jerusalém com aquela doutrina, a doutrina deles. Assim eles disseram: vocês são acusados de encherem Jerusalém com esta doutrina, em desobediência à sua ordem expressa que não ensinassem nesse nome. Eles tinham dito: não ensinem, não falem. Só que o Espírito Santo movendo, dando segurança, Deus levando eles a viver aquilo. É maravilhoso isso. Não se indignou, não ficaram, assustados, não ficaram perplexos, não ficaram, com medo, nada disso. Pelo contrário, aqueles líderes religiosos falaram e eles pouco se importaram com aquilo que eles tinham dito, aquilo que ele tinha falado. E eles começaram a pregar a palavra com poder, com autoridade, da forma em que o Espírito Santo levava eles a viver e a testemunhar, entendeu? Agora, outra coisa também, não se designou dizer que nome era esse, não falaram, mas todos entenderam que era o nome de Jesus, que eles haviam crucificado como malfeitor. Então, ali estavam quem? Os líderes religiosos que haviam crucificado Jesus, que haviam condenado Jesus, Ali não estavam apenas líderes religiosos, não, estavam aqueles que estavam no concílio quando condenaram Jesus Cristo à morte, Agora, falando de condenação de Jesus, veja que até na condenação da sua morte, ele morreu no lugar do pecador, Libertaram um pecador para que ele morresse no lugar dele. Olha só que coisa tremenda e maravilhosa. Deus fazendo, lá no passado e fazendo nos dias de hoje também. Então os apóstolos repetiram que importava obedecer a Deus, não aos homens, Que Deus ressuscitou a Jesus, a qual eles mataram, E o levou a príncipe, líder, salvador, para que todo aquele Israel se arrependesse, e obtesse, pudesse obter o perdão, a remissão de seus pecados. Entendeu? Os membros do Sinédrio eram líderes do povo, Mas a declaração dos apóstolos deixa claro que Deus havia colocado Jesus Cristo bem acima deles, E o Espírito Santo testemunhando, fortalecendo, levando uma convicção forte na vida daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Então, declaram ainda que eram testemunhas desse fato, pois junto com o Espírito Santo de Deus, aquele que ortogou, para que eles obedecessem, aquele que veio dos céus como o Consolador, como um amigo, como aquele que ia caminhar dia a dia. Em poucas palavras, assim eles anunciam o Evangelho com poder, corajosos, diante daqueles líderes que mandou crucificar Jesus Cristo, Líderes do povo, líderes de Israel, religiosos. Mas eles não estavam mais com medo, não. Estavam proclamando o Evangelho, levando o testemunho do Espírito Santo em seu meio, mediante tudo aquilo que tinha acontecido.
ali estavam os líderes, e eles falam, não, cabe a nós obedecer a Deus, né? Cabe a nós obedecer a Deus. Então, ouvindo isso, o que acontece? Eles ficam enfurecidos, né? Ficam, sabe, bravos com tudo aquilo. Não é especificado quem eram eles, né? Não é especificado, não é falado se era todo o sinédrio, mas o decreto incluía os sumos sacerdotes, os saduceus, né, que não acreditavam numa vida além do túmulo. O original grego usa o verbo que expressa seu coração se partiu em dois, não por tristeza, mas devido ao ódio que se apoderou deles. Sua fúria, né, aquela fúria, a fúria daquele povo, grande fúria, queriam matá-los, né? Estavam conspirando entre eles para sentenciar os apóstolos à morte, sem mais delongas, né? Queriam acabar com aquilo. Seria difícil encontrar uma base legal para tal coisa. Poderiam alegar que os apóstolos eram feiticeiros, né? Porque faziam curas, mas a acusação do sumo sacerdote fora que haviam desobedecido a ordem que eles havia dado de não falar em nome de Jesus. Isso não é crime de morte, né? Logo estavam diante de um obstáculo sério, bem sério. Então, foi quando Gamaliel, um mestre da lei, né, acatado por todo o povo, se levanta para falar e mandou retirar os apóstolos provisoriamente. Então, Gamaliel, que significa recompensa de Deus, era fariseu e mestre da lei, né, daquela época, tendo muitos discípulos, inclusive Saulo, que mais tarde se converteu, né, e conhecemos como o apóstolo Paulo. Ele era um dos membros do Sinédrio, assim como José de Arimateia, né? E provavelmente também, sabe quem? Nicodemos. Gamaliel manda que os apóstolos fossem afastados daquele ambiente, a fim de que o Sinédrio pudesse deliberar com calma, sem a presença deles. Seu profundo conhecimento da lei, provavelmente maior do que os demais que estavam ali, lhe dava autoridade, né? E certa precedência, mesmo diante do sumo sacerdote. Não sabemos que efeito as palavras dos apóstolos tiveram sobre ele, mas não demonstrou estar furioso com eles como os outros estavam furiosos com ele, né? Sabendo do perigo que corria, né? Sabendo daquele perigo que corria, sabe, de fazer um julgamento rápido, né? E uma condenação ilegal, apressada, e das consequências sérias que poderiam advir, Gamaliel exorta o Sinédrio a pensar bem no que estavam querendo fazer com aqueles homens, né? Prosseguindo, ele cita o que? O exemplo de dois sediciosos, Teudas e Judas, né? O Galileu, né? Que haviam levantado muitos homens consigo em movimentos revolucionários anos atrás. Depois da morte desses líderes, seus seguidores se dispersaram e o movimento acabou. A partir daí, o que ele faz? Ele conclui que se os apóstolos, né, se aquilo que eles estavam fazendo era de origem humana, seu movimento estava destinado a acabar devido à morte do seu líder fundador, né? Seu conselho era que, portanto, deviam deixar os apóstolos em liberdade. Afinal, eles estavam fazendo boas obras e eram estimados pelas multidões. Não eram malfeitores para dar justificativa a alguma condenação pelo Sinédrio. Outra coisa, previne ainda que se por outro lado a obra dos apóstolos fosse Deus, nesse caso seria aprovada a realidade da ressurreição, né, e a falsidade da doutrina dos saduceus. Eles não podiam destruí-los, né, e ao tentar fazê-lo estariam lutando contra quem? Contra o próprio Deus. Então o discurso de Gamaliel favorece os apóstolos, né, pois demonstra a falta de convicção da culpabilidade deles e o seu receio que eles estavam de fato fazendo a obra de Deus e declarando a verdade. Gamaliel era um homem sábio, né, cauteloso, e todos concordaram com o seu argumento. Então, surgiu uma tradição mais tarde, adotada pela instituição católica romana, né, segundo a qual Gamaliel teria simpatizado com os apóstolos e mais tarde se tornado cristão. Na realidade, não existe qualquer prova disso, né? Ao contrário, o fato que ele continuou ocupando um lugar de destaque, né, na tradição religiosa dos judeus. E também que foi o primeiro a receber o título de Rabane, né? Que é o mais, sabe, o mais alto do que o rabino ou mestre, né? Um título acima disso. Parecem provar que ele continuou sendo um fariseu incrédulo durante o resto da vida. Agora, por outro lado, sabemos que o inimigo é o príncipe deste mundo. Um dia ele será derrotado, mas até isso acontecer, seu domínio só poderá ser vencido pelo poder de Deus, né? Que, entre outras coisas, opera mediante quem? Os seus servos, você, homem e mulher de Deus.
Você é instrumento na mão de Deus, desde que se coloque para isso, né? Então os apóstolos foram novamente chamados ao Sinédrio. Ali foram açoitados. Seus inimigos precisaram castigá-los para terem sido, pelo fato de terem sido desobedientes, né? Foram açoitados, né? Acusados de desobediência, né? Procuraram intimidá-los para que se tornassem, subservientes a ele, servindo, aquele que escuta e vai ficar quietinho, né? Embora declarassem que ainda tinha um líder superior àquele sinédrio, aos do sinédrio. Era uma humilhação, uma afronta tal, como havia feito por ocasião do julgamento do Senhor Jesus. Agora, depois disso, né, soltaram, os libertaram, ordenando-lhe que não abrissem a boca para falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Com isso, procurariam silenciá-los, pois era uma ordem que devia ser obedecida, sob pena de comparecerem novamente para um novo julgamento, né, e condenação. Ao se retirarem, os apóstolos se regozijaram, não por terem sido soltos, né, como seria de esperar, mas por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Há uma grande diferença, né? Eles foram soltos, glória a Deus, mas não se regozijaram nisso, mas o fato de pagarem um preço, porque Jesus fala, quando você falar em meu nome, por causa do meu nome, em meu nome, né? Tocou no meu nome, vão perseguir vocês. Então, a sua fé e a sua fidelidade ao Senhor lhes deram sustento através do sofrimento e a vergonha da punição por que passaram, né? E ao invés de saírem envergonhados, eles se regozijaram, né, com a honra que receberam de sofrer pelo nome do seu Senhor. Esses apóstolos pertenciam a ele e o serviam, né, com o seu sofrimento, e iriam, contribuir para o engrandecimento do seu nome. Diferente de hoje, né, que muitos, quando começam a passar por luta, começam a questionar, e talvez se alguém passasse por essa situação, nem cristão mais seria, né? Pessoas que abandonam o evangelho quando passam lutas e dificuldades, pessoas que viram as costas para Deus diante das lutas da vida. Sofrer desse jeito era uma honra para eles, né? E provavelmente nessa ocasião recordaram as palavras que ele havia dito no princípio do seu ministério, que está em Mateus 5, versos 11 e 12, quando ele fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exaltai, né? Exultai, porque é grande o vosso galardão. O vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, depois desse episódio, não cessaram de ensinar e de pregar Jesus Cristo, né? O Cristo, todos os dias no templo. O Senhor, todos os dias no templo, de casa em casa, andando, cidade em cidade. Porque Deus era com eles. E a ação do Espírito Santo continuava ali de uma forma tremenda e sobrenatural. Amém? Então eles não ficaram com medo diante de serem perseguidos, não ficaram com medo diante daquele julgamento, não baixaram a cabeça quando escutaram para calarem a boca, não calaram a boca. Por que você vai se dobrar diante do diabo? Por que você vai baixar a guarda diante dos ataques de Satanás? Pelo contrário, vai para cima. Continua a tua batalha. Deus é contigo. Deus vai mudar a tua história. E no tempo de Deus, não é no seu tempo, não. Vou dar um exemplo para você aqui. Imagine um vaso. Eu tenho um vaso aqui. Imagine um vaso, né? Embora esse vaso aqui não é de barro, mas imagine um vaso de barro, né? Antes dele ser vaso de barro, ele era um barro. E o oleiro moldou o barro no formato de um vaso. Vou dar um conselho para você. Deixa Deus te moldar no formato que Ele tem para a tua vida. Amém? Eu sou o apóstolo Roberto, do Ministério Apostólico Filiação Graça e Paz. Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.